Gênesis capítulo 8. Gênesis, o primeiro livro, vamos ler o capítulo 8, versículo 1 ao 19. Assim diz o Senhor. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva dos céus se deteve. Versículo 3. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre a montanha de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Versículo 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. Versículo 11. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Versículo 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Versículo 14. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Versículo 18. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 19, e paramos por aqui. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo dia de hoje. Nós estamos aqui presentes, não para ver um espetáculo, mas para desfrutar de Ti. Senhor, muito obrigado pela Tua instrução. Muito obrigado porque ainda falas conosco, ainda falas à Tua igreja. Senhor, queremos Te pedir agora que apliques essa palavra no nosso coração. Nós podemos falar até o ouvido, mas Tu falas ao nosso espírito. Por isso nos abrimos 100% a Ti para receber a Tua instrução. Não apenas como curiosidade, não como uma palavra boa, como uma palavra bonita, mas para uma instrução viva e prática na nossa vida. Senhor, ajuda-nos a aplicar a palavra no nosso dia a dia, para aqueles que convivem conosco até o fim. Senhor, que em todo momento você seja engrandecido, seja glorificado, seja honrado, e nesse momento entregamos toda a primazia a Ti. Oramos com uma só voz, em nome de Jesus Cristo. Amém! Glória a Deus! Louvado seja o nosso Senhor. Podem tomar os vossos assentos. Amém?
Quem está feliz com o Senhor? Amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz com o Senhor. Amém? O irmão Vice falou aqui que os presos é que ficam, mas eu sou livre. Amém? Então ponha nesse rosto uma cara de pessoa livre. Amém? Não ponha no rosto uma cara de pessoa que ainda não foi perdoada, uma pessoa que não conhece a Cristo. Paulo nos disse: alegrai-vos. Novamente digo, alegrai-vos. Não era uma sugestão, não era uma fica a dica, era uma ordem. Alegrai-vos. E se a pessoa que vos fala está alegre, vocês não têm desculpa para não estarem alegres. Amém? Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Nós estamos, desde o ano passado, numa série de mensagens, de ministrações sobre o livro de Gênesis. E hoje, como já é hábito dar título às mensagens, o título que eu dei foi A Paciência no Relacionamento com Deus. Amém? Nós, irmãos, somos uma geração muito impaciente. Quem concorda comigo? A base de qualquer relacionamento saudável é o amor. E o amor pressupõe, dentre muitas coisas, perdão, domínio próprio. Mas hoje quero falar apenas sobre a paciência. Nós temos um relacionamento com Deus. Deus não é uma estátua, não é um objeto. Deus é uma pessoa que com ela podemos ter um relacionamento. Amém? Fato é que a paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Não existe relacionamento saudável sem paciência. Mas Braulio, por que você diz que nós somos impacientes se nós estamos aqui a te ouvir? Irmãos, quem é que joga no telemóvel? Quem tem jogo? Quando os jogos aparecem aquelas publicidades, quem é que para ver aquilo? Você espera aquele X, você clica, fecha isso. Irmãos, eu vou falar por experiência própria, porque eu convivo com uma adolescente. Você quer matar um adolescente, lhe faz esperar. Lhe diz daqui a pouco: ei! É mais fácil dar um tiro na perna. Nós não esperamos nada. Irmãos, por que os vídeos curtos nas redes sociais, Instagram, têm muitas visualizações? Ninguém gosta de esperar. Quem também ouve os áudios no WhatsApp na velocidade 2? Você está vendo um áudio, o áudio pode ser 10 segundos, é muito tempo. Fala rápido, a vida é urgente. Irmãos, nós não gostamos de ler, não porque não vemos importância na leitura, é porque não temos paciência para parar tudo para ler. Vou falar por experiência própria. Às vezes, nós queremos ler um livro, mas vamos no YouTube, resumo sobre o livro tal. O vídeo tem 8 minutos. Já é curto. Nesse vídeo, pulamos a introdução. O fulano está se apresentando, não quero saber. Vai já nos finalmente. Nós somos impacientes, irmãos. Quem também não suporta ouvir pessoa que fala devagar? É uma tortura. Pior quando você pergunta uma coisa. Não entendi essa parte. A pessoa recua tudo. Começa a explicar do zero, dá vontade de... Irmãos, nós somos pessoas impacientes. Uma das coisas que a queda ao pecado nos meteu, impaciência. Mas nós temos um Deus
paciente. Deus pode criar as coisas instantaneamente. Mas Deus decidiu criar um processo. Para que 7 dias? Se Ele tem poder para criar tudo instantaneamente. Nós, para nossa tristeza, temos um Deus paciente, longânimo. Deus tem mais paciência conosco do que nós mesmos para conosco. Sabe por que as pessoas suicidam, tiram a própria vida? Porque não têm paciência com elas mesmas. Deus já nos perdoou, mas muitas vezes nós não nos perdoamos. Nós não temos paciência conosco. O que dirá com os outros? Mas, como disse, nós tivemos, entre aspas, o azar de ter um Deus paciente. Que às vezes, quando nós já dizemos, chega, já não tem nada para se fazer, Deus chega e diz, não. Tem sim. Deus fez isso com Ezequiel, sim, dos ossos secos. Ezequiel, é possível esses ossos aí terem vida? Tu sabes, Senhor. Profetiza. E os ossos se revestiram de carne. Sopra aí o espírito da vida. Tiveram vida. Se dependesse de Ezequiel, está morto. Acabou. Jesus, se tivesse chegado antes, Lázaro não morreria. Quem sabe que Jesus fez de propósito? Quem sabe que Jesus atrasou de propósito? Jesus, quando recebeu a notícia que Lázaro estava doente, ele disse, não é o meu momento. Nós temos um Deus paciente. Amém? Nós acabamos de ler parte do capítulo 8, que fala sobre o dilúvio. Lemos do 1 ao 19. Mas antes de analisarmos o texto, sabem com quantos anos Noé apareceu aqui no relato? A Bíblia diz no capítulo 5, no verso 32, que Noé tinha 500 anos. Sabe-se lá por que Deus não lhe apareceu antes? Atualmente, quem tem 70, 80 anos é um idoso. A sociedade diz, esse já, se calhar no máximo, só dá para lhe meter no beiral. Mas Deus não. 100 anos é jovem. 200 é miúdo. 300 é imaturo. 400 sabe uma outra coisa. 500 acho que já dá para te usar. É assim que Deus nos olha, irmãos. Nós olhamos Moisés, 80 anos começou o ministério. Tão tarde. Noé tinha 500. E era um miúdo diante do Senhor. Pasmem. Quanto tempo demorou para construir a arca? Se eu disser 1 ano, é muito tempo. 1 ano? Carros se fabricam em 1 dia. A Bíblia deixa uma pista, deixa entender que demorou 100 anos. Por que eu digo isso? Quando Noé aparece no relato bíblico, ele tinha 500 anos. No versículo, no capítulo 7, é dito: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele, com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo anterior. Tinha Noé 600 anos. Ué? Se partimos do princípio que logo que Noé apareceu, Deus lhe deu a ordem, quer dizer que a arca demorou mais ou menos 100 anos para ser construída. Irmãos, só isso
já é um golpe no nosso estômago. Se Deus nos dá uma promessa e demora uma semana, morremos. Irmãos, 100 anos, que sejam 50. Quem aguenta esperar 50 anos alguma coisa? Ninguém, irmãos. Ninguém. Noé não tinha nem 50% da Bíblia que temos hoje. Noé está no primeiro livro da Bíblia. O que ele tinha era a instrução falada dos antepassados. Ele não tinha isso aqui. Mas Noé aguentou 100 anos. Construiu uma arca. Irmãos, eu imagino a zombaria do povo. De repente aparece um idoso de 500 anos. Do nada, Deus me disse que vão destruir tudo aqui. Vou juntar madeira para construir uma arca que vai proteger a minha família, os animais. Passa um ano. Cadê a chuva? 2. Cadê a chuva? Detalhe, Deus não avisou Noé quando iria cair. Ele disse, vou destruir. Quando? Não te interessa. Jesus nos avisou que vai voltar. Quando? Não nos interessa. 50 anos. As mulheres são uma bênção. Quem concorda? Mas eu pago para ver o que a mulher de Noé estava a falar. Mas tem certeza? Não foi sonho da tua cabeça. Mas só falou mesmo contigo. Ai, os filhos de Noé. Os jovens são todos impacientes, mas sem Cã e Jafé a falarem para a esposa, meu pai também está a ficar gagá já. Vamos só já lhe ajudar a juntar madeira para construir. Prontos. É paciência só já com velho. Irmãos, nós temos um Deus paciente. Isso nos quebra. Deus não podia ter feito isso. Podia. Não vai fazer. Pior, temos um Deus que não cede à pressão. Ele pode chorar contigo. Ceder à pressão? Não. Deus é fiel a Ele mesmo. É fiel à sua palavra. Deus não é como nós. Irmãos, eu e o meu irmão temos empresa que tem um estatuto, tem que ser seguido. Mas quando as coisas apertam, cadê o estatuto? Mexe no dinheiro, depois vamos repor. Deus não é assim. As leis que Ele cria, Ele não quebra. Deus podia dizer, Satanás, não te devo nada. Cancela o Apocalipse, todos aqui comigo. Não. Ele criou a lei, Ele é o primeiro a cumprir. Irmãos, Deus é paciente, irmãos. A paciência de Deus nos choca. Para Deus falar com Caim e ainda lhe dizer, eu vou te meter uma marca para não te matarem. E nós, por quê? Deus faz o mesmo conosco. Deus nos meteu o Espírito para não irmos para o inferno, irmãos. O Espírito é o selo da salvação. Não são as coisas que nós fazemos. E eu ajudei os pobres em dezembro. Parabéns. Hoje você falou, você pensou mal de quantas pessoas só hoje? De fazer uma ultrapassagem, você não verbaliza. Mas a ofensa que está no teu coração, irmãos, Deus é paciente conosco. Senão ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria. Amém. Noé labutou aproximadamente 100 anos. E a Bíblia não deixa entender que ele questionou.
Se questionou, não está escrito. Vamos nos ater no que está. Quando o dilúvio chegou, e uma parte a Bíblia toda parece que esmaga o nosso ego. A Bíblia diz que Noé ia soltando o corvo e a pomba. Vou ler para não errar. Diz, versículo 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam a terra. Versículo 10. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou. Versículo 12. Então esperou ainda mais 7 dias. Soltou a pomba, porém ela já não tornou. Só aqui, imagina que você não é. O que você faria? Soltei, voltou. Soltei outra vez, voltou com um galho. Quer dizer que as árvores já estão a aparecer. Solta de novo, não voltou. Qual é a conclusão óbvia? A água secou. Noé esperou mais 7 dias. Eu me pergunto, por que Noé não abriu o tampo da arca ou a janela espreitou? É para nós termos paciência, irmãos. A janela estava ao alcance dele, tanto que ele depois abre o tampo da janela. Não era preguiça, não era falta de vontade de sair daí, era paciência, irmãos. O Senhor não avisou Noé quanto tempo o dilúvio iria durar, mas eu vou vos avisar. Sabe durou quanto tempo? 150 dias. Assim parece, dias. 21 semanas. 5 meses, irmão. Irmão, você não aguenta ficar 5 meses em casa com internet. Você não aguenta. Você não aguenta ficar 5 meses. Irmão, você não aguenta ficar 5 meses aí para o mesmo sítio, livre. Se te disserem, de diversão só tens o cinema. Naquela semana, que tédio! Que vontade de morrer, Senhor. Leva ao teu servo que já não aguenta essa vida monótona. Você não aguenta ficar 1 ano com uma esposa abençoada. Meu Deus, onde estão meus amigos? Você não aguenta, irmão. Noé ficou 5 meses com animais que cheiram mal, que fazem barulho, que cagam. Vou falar assim para entendermos. 5 meses, irmãos. Lá fora era barulho de quê? Destruição. Água a bater. Onde é que está Noé aqui dizer? Será que Deus me abandonou? Sabe quando é que Deus voltou a falar com Noé? Quando a arca pousou. 5 meses no silêncio. Te avisei o que vai acontecer. Não vou te avisar quando vai terminar. Quando terminar, vou aparecer. Foi o que Deus fez. Não quer dizer que Noé não tenha orado. Mas aqui mostra que Deus falou com Noé quando terminou. 150 dias. 5 meses de silêncio. Te prometeram um carro, uma casa, uma viagem, o que quer que seja, um iPhone. Não te entregaram. Deus se afastou de mim. Oh Senhor, onde estão as tuas promessas? Irmão, estou a falar algo de muito estranho. Estou a mentir? Se convosco não acontece, comigo acontece. Pior coisa que você pode falar numa criança: amanhã vou te entregar isso. Amanhã antes do bom dia, tio Braulio, minha bolacha. É assim. Nós não aguentamos esperar. Esperar é um sufoco para a alma. Provérbios está a dizer: a promessa adiada faz adoecer o coração.
Vou traduzir. Quando te prometem e a coisa vai sendo protelada, você fica doente, você fica abatido. Por quê? É o pecado que entrou em nós, irmão. Quantos de nós estamos aqui a aguardar uma promessa? Já murmuramos horrores no coração? Não abandonamos a Deus, mas já estamos mais... Deus é mesmo assim. Para os seus servos ele é duro. Não é nada. Deus é misericordioso. Deus não permite que enfrentemos lutas superiores àquelas que nós não conseguimos aguentar. Moisés aguentou, Noé aguentou 150 dias com a família e com os animais. Irmãos, nessa pandemia de ficar em casa, o número de divórcios que aconteceu não dá para contabilizar no cartório. Uns não aconteceram porque o cartório, o Ministério da Justiça, tem condições para o divórcio, não porque não queriam. Ficar em casa com a esposa muito tempo e o marido, consequentemente, divórcio. Não aguento ficar aqui. E a Bíblia diz que quem encontra uma esposa alcançou a bênção do Senhor. Você, com a tua bênção, você não aguenta. Imagina com animais. Eu me pergunto se na arca tinha insetos. E acho que tinha. Eu imagino o casal de baratas. Casal de ratos. O casal de serpentes, porque a Bíblia diz que os animais impuros também entraram. Amém. Quem dá a entender a mensagem? Deus espera que todos nós sejamos pacientes, irmãos. A paciência só se exercita com situações que te obrigam a ser paciente. Você não vai aprender paciência por ler. Você não vai aprender a orar a partir da leitura. Não vai. Você vai aprender a importância de orar, a importância de ser paciente. Aprender a ser paciente é outra conversa. Amém? Glória a Deus, porque Jesus é paciente. Noé, a Bíblia diz no capítulo 6 que ele era justo e íntegro diante da sua geração e diante do Senhor. Noé não tinha motivos para ser justo, porque ele estava no meio de um povo que não era justo. Noé não disse: ninguém me ajuda a ser paciente, ninguém me ajuda a orar, ninguém me ajuda a ir reunir com os irmãos. Não. A Bíblia diz que ele era justo e íntegro diante das pessoas e diante de Deus. Só isso, irmão, deve falar ao nosso coração. Essa desculpa de eu não faço isso porque começa a tirar do teu coração. Eu não oro porque não me ligam para participar na reunião de oração da plataforma. Eu não leio porque o ecrã do telefone está rachado. Irmãos, vamos tirar essas desculpas da nossa boca. Amém? Quem faz esse compromisso comigo hoje? A partir de hoje, irmãos, vamos ser mais pacientes. Noé exerceu paciência com a sua família, com os animais e com Deus. Matar um inseto era só pisar. Mas a Bíblia diz no capítulo 8 que os animais que entraram são os animais que saíram. Nada se perdeu. Isso mostra a fidelidade de Deus. Deus que nos deu a promessa, vai com a promessa nos dar condições de viver a promessa. Se Deus nos instruiu, irmãos, não faça contas. Moisés não disse, Noé não disse,
Quantas árvores tinham que cortar para fazer uma arca de 100 e tal metros? Era uma pergunta lógica. Eu nem sei se onde ele vivia tinha árvore. Noé não disse: vou para o mercado do 30 comprar quantos parafusos. Não. A instrução foi dada: construa a arca com essas dimensões. Lembrei do ponto que mais nós até podemos obedecer, mas obedecemos do nosso jeito. É ouro, mas ouro do meu jeito. Eu creio em Deus, mas creio do meu jeito. A igreja é uma instituição criada pelo... Não aguento essa frase. Me dá preguiça de argumentar. Os irmãos são todos hipócritas. Para que ir para a igreja se Deus lê o nosso coração? Para que ouvir um pastor que rouba se eu posso ler a palavra? Quem nunca ouviu isso? Se você nunca ouviu, provavelmente você que fala. Para que acordar cedo se a igreja é o nosso coração? Mentira, mentira. Você e Satanás estão andando juntos. Para quê? Para que a ceia? Se eu e o meu relacionamento com Deus é tão firme, para que cear com os irmãos? O primeiro que quis fazer o culto do seu jeito, Deus lhe disse: não. Sabe quem foi? Caim. A Bíblia deixa subentendida que o Senhor ensinou qual é o sacrifício que ele queria. Abel não sacrificou da cabeça dele. Se fizermos uma leitura sistemática da Bíblia, deixa entender que Deus ensinou o que é que ele queria. Mas chega aí Caim: não! É muito sangue aqui. Poupa as ovelhas. Vou te dar frutas que até cheiram bem. Quem concorda que é mais bonito ver uma bandeja de frutas do que carne com sangue? O que é mais bonito de se ver? Uma bandeja de frutas. Só tem um problema: Deus não quer isso. Não basta obedecer, tem que obedecer como Deus quer. Se Paulo, inspirado por Deus, disse: não deixem de reunir, não inventa, irmão. Igreja online não existe. O nome eclesia é junção física de pessoas. Mas eu consigo ver o teu rosto na plataforma. Eu consigo ver o teu rosto aqui. Eu consigo ouvir bem. Até estou confortável na minha casa. Deus não mandou fazer assim. Esse é o problema. Não obedeça da tua maneira. Quando abre o sinal vermelho para você parar, onde é que você para? Quando te dá vontade ou você para antes do sinal? Por que você não para no meio? Não, ninguém manda em mim, vou parar depois do sinal, pelo menos parei. Vais morrer, vão te atropelar. Paraste, mas não paraste onde Deus te mandou parar. Mas nós com a Bíblia fazemos do nosso jeito. Meditar dia e noite? Não estou no espírito. Onde é que está aqui? Meditar tem que estar no espírito. Me mostra, ó Santíssimo Irmão. Não, eu não estou com paz para perdoar. Onde é que está escrito que você perdoa com paz? Me mostra, irmão. Onde é que está escrito que os irmãos têm que ser imaculados para você reunir com eles? Me mostra, irmãos. Mas se você quer que eu te mostre igrejas imperfeitas, abre todas as cartas de Paulo. Igreja onde filho se envolve com a mulher do pai. Igreja onde há partido. E a igreja bíblica. Para de obedecer da tua maneira. Eu não gosto de como lá vestem.
Não. Não obedeça da tua maneira. Não diga, Deus sabe. Irmãos, a maior parte das vezes que você pensa isso, Deus mesmo sabe, mas Ele não concorda. Quando você pensar num Deus sabe, lembra de hoje, dia 2 de fevereiro de 2025. O irmão Braulio disse, Deus sabe, mas não vai concordar comigo. Deus sabe por que eu estou a viver com essa mulher sem casar. Os jovens, quando estão a amar, o amor emburrece as pessoas. Quem concorda? Quem concorda com o amor põe burro as pessoas? Pronto, vou retificar. A paixão, o amor não, a paixão queima os nossos neurônios. Já ouvi, não vou denunciar a pessoa que... não sei se vai estar vendo o vídeo. Já ouvi, irmão Braulio, eu já casei em espírito com a fulana. Por que eu não posso viver com ela? Isso é obedecer da tua maneira. Não. Mas é só um cartório, é só você assinar um papel. Casamento não está na aliança. Você fica muito espiritual para desobedecer. Não, o Senhor lê o nosso coração. Olha, eu já vivo há anos, eu sou mais fiel do que muitos casados. Explica isso para Deus. Ele vai te dar um não na cara. Não, eu vou deixar. E aqui chega a parte que os crentes arrepiam, falar de dinheiro. Eu, no meu salário, é muito melhor eu ir ajudar uma instituição de caridade, que eu sei o que vão fazer com o dinheiro, do que trazer para a igreja. Vou te dar uma revelação do Espírito. Você consegue ajudar a instituição e trazer o dinheiro à igreja. Isso é só desculpa para desobedecer. Sabe quem é que fazia isso? Os fariseus. Os fariseus deixavam de honrar pai e mãe e usavam o dinheiro em outras coisas. Jesus disse, por causa das vossas leis, vocês anulam a palavra de Deus. Era algo muito santo. Não. Ajudar a minha família. Minha família tem casa de luxo. Eu vou trazer os necessitados. Paulo disse, quem abandona os seus é pior do que o descrente. E uma coisa que eu penso comigo mesmo, e vou deixar essa dúvida também na vossa cabeça. Jesus disse, o descrente está condenado. Paulo disse, quem não ajuda a sua família é pior que o descrente. A pergunta é, o que é pior do que ser condenado? Ser condenado já não tem volta. Mas Paulo diz, quem abandona a família é pior que o descrente. O que pode ser pior do que a condenação? Vou deixar essa dúvida convosco, que eu também não sei. Mas mais importante do que saber o que é não estar nessa condição. Não esteja na condição de pior do que o descrente, irmão. Não tenta pagar para ver, não. Eu acho que não tenta, irmão. Paulo, inspirado por Deus, disse, se você não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, você é pior do que o descrente. Jesus disse, o descrente não estará condenado, já está condenado. Irmão, não obedeça da tua maneira. Seja paciente. Sem paciência não vamos ter relacionamentos saudáveis. Casados, filhos, pais, nora, sem paciência. E a pessoa que estava a falar era uma pessoa impaciente, mas em nome de Jesus já não sou. Sem paciência. Moisés não entrou na terra prometida por causa da impaciência.
Da água roxa, já te disse. Deus esperou o espetáculo de Moisés acabar. No off. Eu te pedi para fazer isso. Não vais entrar. E nós? Jejum e oração. Primeiro dia. Segundo dia. Aí desculpa aí para pecar, dão graça. O jejum verdadeiro é se abster dos pecados. Não é! Jejum verdadeiro é não comer, irmão. Jejum de se abster de rede social é mais um voto do que propriamente um jejum. Jejum é não comer. Ainda deixam abertura. Quem não aguentar pode parar na hora X. Mas como os irmãos estão a ver, às vezes, irmão, é melhor você dizer, não vou conseguir. É mais honesto. Salomão disse, não sejam muitas palavras diante de Deus. Porque Deus vai te cobrar cada coisa que você disse, irmão. Não prometa à toa. Vamos largar todos os nossos argumentos bons na cruz. Eu não faço porque. Eu faço porque. A mensagem de hoje, se calhar você não entendeu nada. Mas se você entender que tem que ter paciência, está feito. Vamos ter paciência com Deus. Isso pressupõe andar na palavra e vamos ter paciência uns com os outros. Eu gostaria de te prometer que tudo vai dar certo, mas eu não posso te mentir. Há coisas que não vão dar certo na nossa perspectiva. Não vão dar certo. O primeiro diácono que a Bíblia menciona, Estevão, homem, explicou isso aos judeus. Explicou por que Jesus é o Messias. Começou em Gênesis. O Senhor disse que iria ressuscitar um Messias. É da descendência de Davi. É esse que vocês mataram. O que o povo fez? Apedrejou o homem. Isso deu certo na vida de Estevão? Na tua perspectiva, valeu a pena ser fiel a Deus? Para morrer apedrejado? Vale a pena viver? Um domingo estou aqui, 2 domingos me dou uma desculpa mesmo, um dia me dá um surto de espiritualidade, quero ler a Bíblia toda, leio 3 capítulos, acho que fiz grande coisa, outro dia, versículo do dia. Quem tem também um ranço dos versículos? Eu não gosto. Versículos do dia, nunca vem versículo mau, já repararam? É promessa, Deus é contigo, tudo te irá bem. Nunca vem, e Lázaro morreu, nunca vem isso. Nunca vem lamentações de Jeremias, nunca vem cativeiro na Babilônia, não. Quem faz os versículos do dia meio que te incentiva a pensar que a Bíblia é só. Eu não gosto de ler versículo do dia. Nunca vem tudo. Vem um bocado de evangelho, um bocado de promessa do Antigo Testamento. Nunca vem promessa de condenação que a Bíblia tem. Nunca vem. Irmãos, que Jesus nos dê força, nos dê capacidade, Ele mesmo nos dê paciência, tal como aquele homem orou ao Senhor: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Que o Senhor hoje nos encha de paciência uns com os outros e, acima de tudo, paciência para com Deus. Que as perdas que nós temos, porque temos perdas, se somos crentes maduros, temos de falar as coisas. Não fala de morte, vá trair. Quem mais falou do inferno foi Jesus. Não fala do inimigo. Ué? Jesus falou 1/3 do céu, 2/3 do inferno. Lago de fogo e enxofre.
palha que queima, fogo que não se apaga, o céu. 2, 3, 4, 5 parábolas. O resto, inferno. Não fala, vai atrair. Irmãos, temos que amadurecer a fé. Se falar atrai, fala então dinheiro, para ver se o dinheiro vem. Vou dar um desafio, fala um mês, dinheiro, vai ver se o dinheiro vem. Vai trabalhar, irmão. Temos de passar esse nível de fé. Irmãos, vocês têm perda? Não é perda. Temos perda sim. Igreja de Atos teve perda. Ananias e Safira não morreram na igreja? Ou morreram em casa? Morreram na igreja. Safira, quanto é que é? X. Vai se reunir com teu esposo. Na igreja. Tem perda sim? Tem tropeço? Não. Tem sim, irmão. Temos de ser maduros na fé. Até quando vamos viver como aquela igreja que Paulo disse: eu queria vos falar coisas espirituais, mas você tem que vos dar leite. Ai, se a pessoa que está pregando fala de uma promessa. Deus vai... E se não fizer, irmão? Não quero transformar essa mensagem em outra mensagem. Vai chegar o dia de apanharmos uma injeção e crescermos. Mas vou deixar uma pista. Esse é o ano de XPTO. Multiplicação. Você está me dizer que todas as famílias da igreja vão ter multiplicação? Se não tiver, temos de largar essa fé infantil. A igreja só cresce quando tem sofrimento. A igreja de Atos era perseguida. 5.000 pessoas batizadas em um dia. Bastou entrar a paz. Acontece uma doença. Amém. Jesus Cristo tenha misericórdia de nós. Tenha paciência, irmão. Que Jesus Cristo me instrua, aplique essa palavra na vida de cada irmão. Jesus Cristo é o Senhor. Amém.